Graça e paz. Queridos irmãos, estamos juntos e vamos meditar um pouco na palavra do Senhor aqui. Meus irmãos, nós estamos vendo grandes mudanças no mundo. Uma delas é o avanço do sistema governamental no mundo que está se unindo. Se você olhar aqui nas Américas, nós veremos que Paraguai, Colômbia, Venezuela, todos esses países já são países que seguem a Agenda 2030. O Brasil não seguia esta agenda, mas agora, a partir de 2023, nós veremos que este governo também estará em cooperação junto com estes outros governos, que pertencem todos à esquerda. E nós vemos que para que o homem do pecado ele chegue ao poder, é necessário que todo o sistema esteja com ele, para que assim ele seja eleito e não seja recusado. Então nós veremos que os salvos, a Igreja de Jesus Cristo, será pisada como uva a partir de 2023, porque nós vemos que este regime de governo, ele procura restringir a liberdade em vários campos, e também ele procura abrir outro tipo de liberdade, como a liberdade às drogas, a liberdade ao casamento LGBT e vários outros tipos de liberdade, como leis que aprovam o aborto. Isto está no programa de governo desta agenda para a partir de 2023 ser colocado em prática. Então nós temos que olhar para a palavra de Deus e ver que a palavra do Senhor ela se cumpre, mas a igreja do Senhor Jesus ela não precisa ter medo, ela tem que ficar na posição, ou seja, no centro da vontade de Deus, para assim poder vencer todo e qualquer levante contra a igreja. Nós sabemos que o primeiro ano de 2023 ainda a igreja terá alguma liberdade, mas depois as coisas vão ficar muito apertadas para a igreja. É por isso que a partir de agora nós temos que começar a orar, a clamar, a pedir o sangue do Cordeiro e a pedir a proteção para os santos na terra, porque em breve o Senhor irá arrebatar a sua igreja e levar o seu povo escolhido, separado para a glória. Olhando para isso, meus irmãos, eu tenho algo revelador para te mostrar na palavra de Deus nesta manhã, para que você entenda que nós estamos muito perto deste acontecimento que é o arrebatamento. Nós vamos ler alguns versículos na palavra de Deus e meditar um pouquinho, para que assim nós tenhamos uma posição na presença do pastor, sabendo que os dias são maus e que o mal ele está se alastrando no mundo para mostrar que todas as profecias vão ser cumpridas. Vamos olhar na palavra de Deus quando ali em Apocalipse 5, o profeta João, ele tem uma visão extraordinária do que está acontecendo. Diz assim: E olhei, e eis que estava no meio do trono um dos 4 animais viventes, e entre os anciãos um cordeiro, como havendo sido morto, e tinha 7 pontas, e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus, enviado a toda a terra. Apocalipse 5, versículo 6. Continuando, diz assim: E havendo o cordeiro aberto um dos selos, olhei e ouvi um dos 4 animais que dizia com voz de trovão: Vem e vê. E olhei, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e saiu vitorioso e para vencer. Então, se você olhar com cuidado a palavra do Senhor, você vai ver que nós temos em Apocalipse 6 a aparição do anticristo montado em um cavalo branco.
E antes desta aparição, nós vemos que em Apocalipse 5, houve no céu algo extraordinário. Foi quando João chorou. Quando foi que João chorou? E por qual motivo que ele chorou? Veja o que diz a palavra. E cantaram e cantavam um novo cântico, dizendo: Digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto, e com o teu sangue nos compraste para Deus, de toda a tribo e língua e povo e nação, e para o nosso Deus nos fizestes reis, sacerdotes, e reinaremos sobre a terra. E olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos animais e dos anciãos, e era o número deles milhões de milhões e milhares de milhares, que com grande voz diziam: Digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, riqueza e sabedoria, e força e honra, e glória e ações de graça. E ouvi a toda a criatura que está no céu e na terra e debaixo da terra, e que estão no mar, e a todas as coisas que neles há, dizer: ao que está sentado sobre o trono e ao Cordeiro sejam dadas ações de graça, e honra, e glória, e poder para todo sempre. E os 4 animais diziam: Amém. E os 24 anciãos prostraram-se e adoraram ao que vive para todo o sempre. Apocalipse 5, a partir do 9 ao 14. Então, meus irmãos, nós vemos aqui na palavra do Senhor que os anciãos se prostraram diante do Cordeiro, reverenciando pela grande autoridade que o Pai tinha dado a ele, que era a autoridade de abrir os selos do livro selado de Apocalipse, que são 7 selos, não é? E João chorou então, porque nem no céu, nem na terra, nem embaixo da terra havia alguém capaz de abrir aquele livro e nem sequer olhar para ele. Então nós vemos que nós precisamos entender a palavra, nós vemos que este livro ele não poderia ser aberto fora do tempo, e somente no momento certo é que o Cordeiro irá tomar este livro da mão do Pai, não é? E vai abrir o primeiro selo, dando início aos 7 anos de tribulação, que serão 3 anos e meio de falsa paz e segurança, e 3 anos e meio da grande tribulação. E uma das coisas, meus irmãos, que está acontecendo é que Israel fará uma reunião com mais de 60 países para, assim, colocar a pedra fundamental para a construção do terceiro templo. E eles estão fazendo trilhos para passarem com trens elétricos, saindo da cidade de Jerusalém e indo até o monte do templo. Estão todos eles se programando para construir o terceiro templo, mas há um porém: existe ainda uma barreira, que é a barreira muçulmana, porque ali em cima do templo estão as mesquitas, e as mesquitas elas pertencem à religião islâmica, e ainda não há um acordo para se construir o terceiro templo. Mas o que nós notamos? Nós notamos que Benjamin Netanyahu, que foi ministro ali em Israel, ele voltou ao poder. E existem profecias que, quando este homem voltasse ao poder, o terceiro templo seria construído, mostrando que haverá então um acordo, e este acordo pode ser com certeza o acordo de paz que o homem que estará governando o mundo fará com Israel, e vão construir esse terceiro templo. Está muito perto para isto acontecer, mas olhando para todo este cenário, nós vemos que se isto vier a acontecer,
realmente e de fato a igreja, os salvos, os santos, precisam ser retirados deste mundo antes desta aliança, antes da aparição do homem do pecado e antes do sistema governamental do mundo estar no poder, significando que antes da Agenda 2030 estar sendo executada em todo o globo da Terra. Isto é uma prova que o arrebatamento vai acontecer antes de todas estas coisas. A palavra do Senhor, ela nos mostra em 2 Tessalonicenses, mostrando que a igreja será retirada da terra antes que tudo isto venha acontecer. Então nós precisamos estar atentos, precisamos voltar os nossos olhos para a palavra de Deus, precisamos voltar à oração, precisamos voltar à comunhão, à leitura da palavra e precisamos voltar à consagração, principalmente orando pelo Brasil, porque a partir de 2023 a coisa vai ficar mais difícil para a igreja, sabendo que existem pessoas que têm ideia de proibir até a Bíblia no Brasil e restringir a igreja no Brasil. Uma das coisas que já fizeram foi transformar as igrejas em firmas, em comércios, criando o CNPJ. Todas as igrejas hoje que estão instituídas, elas têm o CNPJ, ou seja, são como firmas, porque as firmas são os comércios que têm CNPJ para tratar das suas transações comerciais. Então, eles já transformaram a igreja em comércio e nós precisamos ficar atentos, porque o imposto à igreja, o imposto será colocado sobre as igrejas. Fiquemos atentos, fiquemos em oração, em comunhão, porque aquele que estiver na presença do pastor, não aqueles que deram lado e colocaram à esquerda no poder, mas aqueles que estiverem na presença do pastor, serão abençoados, serão protegidos, serão livrados. É por isso que nesta manhã eu quero que você fique na paz do Senhor Jesus e que esta paz seja derramada sobre a sua vida e o seu coração, em nome de Jesus. Amém.